Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Daniel e hoje nós vamos falar um pouco sobre as diferenças sociais, né, existentes no Brasil. Continuar falando que nós vamos continuar realizando a nossa atividade de geografia das páginas 43, 44 e 45. E em especial na página 43, nós vamos fazer uma leitura e que é muito importante essa leitura. Eu quero que vocês fiquem atentos a ela. Aí, que ela é a atividade 5, né, da página 43 do livro de Geografia. Está escrito assim: leia o texto, observe o gráfico e responda as questões. O título do texto é A Mulher no Mercado de Trabalho. Depois de nós fazermos a leitura, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse gráfico aqui. Então vamos lá. Cada vez mais as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho. Mesmo assim, a desigualdade entre homens e mulheres persistem enquanto ao rendimento, salário e a distribuição de cargos de chefia. Ou seja, as mulheres elas recebem menos do que os homens para fazer o mesmo serviço, o mesmo serviço. Isso não é justo. E a questão de cargos de chefia, né, que é os cargos de chefe, de gerente, de supervisor, entre outros cargos, né, que é o que controla os outros cargos. Esses cargos de chefias, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é ocupado por homens. E quando é ocupado por mulher, as mulheres acabam recebendo menos que os homens. Mesmo tendo o mesmo nível de escolaridade e de preparo profissional, o rendimento das mulheres ainda é menor do que o dos homens. O rendimento, ou seja, as mulheres têm a mesma qualidade de educação, estudou até mais do que os homens, tem a mesma qualificação profissional, mesmo preparo profissional e ainda recebe menos que os homens. A pesquisa do IBGE aponta que em 2015, no grupo de pessoas mais escolarizadas, ou seja, as que estudaram mais, as mulheres recebiam cerca de 69% do rendimento dos homens. Para você ter uma noção, eu vou dar um exemplo aqui. Se um homem recebe, sei lá, R$ 1.000, a mulher ela vai receber R$ 690 por fazer o mesmo serviço. Essa é a média de 2015. Não é correto, isso é extremamente errado. Também ocorre desigualdades na distribuição de cargos de chefia, né, que é de gerência e direção. De acordo com o IBGE nós já estudamos, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é responsável por cuidar dessas pesquisas. De acordo com o IBGE, em 2015, para cada 100 cargos de gerência ou direção, 57 eram ocupados por homens e 43 por mulheres. Detalhe, a população de mulheres é maior do que a população de homens. Então aqui, ó, ele falou isso aqui e já deu o exemplo aqui, ó. Percentual de homens e de mulheres em cargos de chefia. 43% desses cargos de chefia é ocupado por mulher e 57% é ocupado por homens. Letra A. Dois aspectos da desigualdade entre homens e mulheres foram destacados no texto. Quais são eles? Aqui agora vocês vão ter que prestar atenção do que ele está perguntando. Ó. Dois aspectos, né? Duas coisas. Dois aspectos de desigualdade entre homens e mulheres foram destacados no texto. Quais são eles? Letra B. Em sua opinião, por que essas desigualdades ainda existem entre homens e mulheres? Por que você acha que existe essa desigualdade entre homens e mulheres? O que pode ser feito para eliminar essas desigualdades? O que pode ser feito para acabar com essas desigualdades? Vocês vão escrever também. E vamos para a nossa próxima página, a página 44 do livro de Geografia, a número 6. O mapa, o mapa a seguir mostra o percentual da população de cada unidade federativa que vive em moradias situadas em áreas inadequadas à habitação. Ó, aqui está novamente, ó, o título desse mapa aqui é o quê? Brasil, população de moradias em áreas inadequadas para habitação.
que são áreas inadequadas? São áreas que não são boas de se morar. Geralmente as pessoas ou moram em cima do morro, que o morro a qualquer momento pode despencar, né, desbarrancar e cair, ou mora até mesmo dentro de esgoto, né? Que é o caso das pessoas não moram dentro de esgoto, elas constroem a casa mais alto um pouco do que o esgoto. O esgoto, literalmente, ou seja, está passando por debaixo da casa e até mesmo do lado da casa. Então isso é inadequado, que não é bom. Então aqui, ó, o gráfico vai mostrar o quê? População de moradias situadas em áreas inadequadas à habitação. Aqui de novo, ó, em porcentagem. Repare o seguinte, quanto a cor mais clara, menos pessoas moram nessa região, né? Menos pessoas, por exemplo, na região de amarelo, que é aqui, ó, pega essa parte aqui e essa parte aqui. A região de amarelo, menos de 1%, né, de pessoas moram em região inadequada. Menos de 1%. Aí quanto vai ficando mais escuro, vai aumentando. E quanto mais escuro, que é o vermelho, mais de 12% das pessoas. Ou seja, de 100 pessoas, 12 moram em locais que não é o local correto para se morar. Entendeu? Então, esses dados foram retirados do IBGE, né? Letra A, nós vamos responder agora. Quais unidades federativas têm os menores percentuais da população vivendo em áreas inadequadas à habitação? Letra B, quais as unidades federativas têm os maiores percentuais da população vivendo nessas áreas, né, nas áreas inadequadas? Letra C, a faixa percentual da população que vive em áreas inadequadas no Distrito Federal é de 4,1 a 8%. Qual é a faixa percentual dessa população na unidade federativa que você vive? Ou seja, qual que é a faixa percentual no estado, né, que você mora? Letra D. Por que uma parte da população mora em áreas inadequadas à habitação? Essa... Por que será que vocês acham que essas pessoas moram num lugar inadequado, né? Que é um local ruim para se morar? Por que vocês acham? Porque será que elas querem morar nessas áreas? Aí fica a pergunta para vocês. A página 45, vamos lá. Número 7. Cite um, cite um dentre os diversos motivos que levam as pessoas a migrar. Você vai citar um motivo que leva a pessoa a sair de uma região e morar em outra. Cite um. 8, né? Citar é você escrever. 8. Explique o significado de migração externa e de migração interna. Isso aqui nós já falamos muito durante o estudo dessas aulas de geografia, viu? Muito, 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 muito. O significado de migração externa e migração interna. Vocês vão explicar. 9. Por que os brasileiros emigram para outros países? Por que vocês acham que os brasileiros emigram, né? Mudam para outros países? Número 10. Muitos brasileiros vivem de forma ilegal em outros países, ou seja, eles não são bem-vindos lá, né? A qualquer momento eles podem ser expulsos daquele país. Muitos brasileiros vivem de forma ilegal, podendo ser expulsos de qualquer hora daquele país. O que significa viver de forma ilegal em um país? Converse com um colega sobre o assunto, depois registre a conclusão. Por exemplo, eu vou explicar para vocês o que é morar de forma ilegal. Ilegal é contra a lei. Por exemplo, o brasileiro vai para os Estados Unidos. A grande maioria dos brasileiros que vão para os Estados Unidos são ilegais, ou seja, não são cidadãos dos Estados Unidos, não nasceram lá e não têm o direito de morar lá. Então, eles são considerados ilegais, mas tem muita, muita, muita gente mesmo morando de forma ilegal nos Estados Unidos. Aí ele está perguntando o que significa viver de forma ilegal e ilegal em um país. Ilegal é quando vai contra a lei. Legal é quando está de acordo com a lei. Então, pessoal, qualquer dúvida, nós estamos à disposição e fiquem com Deus e até a próxima.